que uma pessoa narcisista, ela tá no chão e depois que ela tá subindo alguns degraus, ela quer pisar em você, né? Sempre queria me colocar um pouquinho pra baixo, sabe? Aí chegou o fatídico dia, ano novo, né? Sabe o que ele fez? Ele começou a... A Letícia não percebia que o namorado dela, que era alguém que teoricamente deveria apoiar e colocar ela pra cima, morria de inveja, principalmente da vida profissional dela. Até que um dia ela perdeu a paciência e botou o chinelo pra cantar. Alô? Letícia, quantos anos você tem? Eu tenho 25. Rufus, vamos começar lá no comecinho. Eu sou engenheira civil, né? E eu conheci o meu ex-namorado na faculdade, em 2013. Eu me formei, fiquei solteira. Uns 2 anos depois de eu me formar, a gente teve, como a gente nunca teve contato, a gente começou a conversar, né? E daí, ele não trabalhava e não estudava, um cara super desocupado, né? Olha onde eu fui me enfiar, pra piorar, narcisista. Mas tudo bem. Aí começamos a namorar, tudo certinho, apresentei ele pra minha família. No começo, uma coisa assim que chamava bastante atenção pra mim, que nunca tinha me acontecido, às vezes a gente saía, algum barzinho e tal, ele bebia, e ele sempre chorava, dizendo que eu ia largar ele, porque como eu já era formada e tinha um trabalho, eu tinha que procurar alguém melhor, né, que trabalhasse também e tal, enfim. E isso me chamava muita atenção, porque imagina, né, você tá ouvindo seu namorado que ele não te merece. Mas mal sabia eu onde eu estava me enfiando, né. Agora, passaram-se 2 anos, né, nesse meio tempo, ele começou a trabalhar, ele começou a estudar e aí que foi o problema. E aí quando você conheceu ele, ele não trabalhava e nem estudava nada. Não fazia nada, o dia inteiro coçando. E depois de um tempo ele começou a fazer exatamente o mesmo curso que você. Como a gente estudava junto no começo, ele retornou a fazer o curso, né? A gente estudava junto no começo, então ele voltou para a faculdade. E Rufus, eu vou te falar uma coisa, eu ajudava tanto ele, sabe? Ajudava nas provas, ajudava a estudar, explicava conteúdo, ajudava ele no trabalho dele, sabe? Aí, Rufus, começou a ter algumas mudanças no comportamento dele, sabe? O discurso, quando a gente saía para beber e ele tomava alguma coisa, começou a mudar, entendeu? Em vez de ele falar assim, que eu ia deixar dele, que ele não me merecia, ele mudou e ele começava a querer me alfinetar e querer me ofender, entendeu? Mas te ofender com o quê? Sempre tentava me colocar pra baixo, sabe? Sempre queria estar um degrauzinho acima. Mas com o quê? Com profissão, fisicamente? O que ele falava? Não, nunca foi com palavrão, mas tipo com indireta, sabe? Você deveria fazer tal coisa, porque esse teu trabalho não tá bom, entendeu? Uhum. Ele sempre queria me colocar um pouquinho pra baixo, sabe? E isso foi diariamente. Diariamente nos dias que a gente saía. E durante o relacionamento, você não percebia que ele tinha inveja da sua posição profissional? Por exemplo, quando você conquistava alguma coisa, ele comemorava, ele falava o quê? Não, ele sempre colocava defeito. Ele nunca comemorava nenhuma conquista profissional sua. Se você fosse dona da empresa, promovida a dona, ele fingia que nada estava acontecendo. Não, mas essa empresa nem é tão legal, sabe? Uhum. Era assim, era realmente, tinha uma inveja ali, Só que assim, Rufus, a gente fica cega de amor, né? Só que como eu moro sozinha, trabalho, rotina corrida, era muito bom ter um companheiro, né? Pelo menos para conversar, às vezes ter um almoço junto, então a gente entra nesse ciclo vicioso, né? Mas ele tinha então umas qualidades, ele fazia isso, mas tinha qualidades. Ele tinha algumas qualidades, sim. Ele era... Quando ele não bebia, né?
deixando bem claro, quando ele não bebia, ele era uma boa pessoa comigo, entendeu? Na medida do possível. Claro, tem coisas assim que depois, quando você sai do relacionamento, você começa a ter noção de como era doente o que ele fazia, né? Uhum. Como, por exemplo, eu tava na casa dele no final de semana e eu tava trabalhando, lotado de serviço e tal. E como ele fazia, eu acredito que ele esteja fazendo faculdade ainda, como ele estava fazendo a mesma faculdade que eu e tal, eu pedi ajuda. Eu falei, se a gente terminar agora, se a gente começar agora, eu acho que cerca de umas 2 horas a gente termina e do final de semana tá livre. Ele olhou pra mim e falou assim, não, eu te ajudo, mas eu vou te cobrar R$500. E aí? Então, assim, eu falei, não, R$500 eu pago um mês do estagiário, né? Não preciso da tua ajuda, pode deixar que eu faço. Aí, chegou o fatídico dia, ano novo, né? A gente foi convidado para passar o ano novo na casa de um amigo nosso. Foi eu, o meu ex-tóxico, super tóxico, meu irmão, na casa desse casal. E eles tinham eles têm uma filha de menos de 1 ano. Uhum. No dia do Réveillon, o meu ex-namorado tava desde as 4 horas da tarde bebendo. Ele tava bem atordoado, só que eu fiquei ali um pouquinho com eles, uns 40 minutos, ajeitando as coisas. E esse meu ex-namorado, eu não sei se ele foi no banheiro, o que ele foi fazer, né? E ele, segundo ele, né? Porque eu não vi. A gente ficou ali na área de festa, 30 metros longe, e ele foi no banheiro nessa casa. Aí ele chegou, Rufus, transtornado. A gente estava escutando uma música na caixinha de som dessas quadradinhas pequenininha, baixinha, nem tava alto. E ele veio transtornado, xingando todo mundo. Ele veio xingando, ele xingou você de quê? Ele falou que eu era uma namorada de merda, porque eu não ajudava ele. E, na verdade, assim, ele xingou todo mundo. Porque ele tinha caído, segundo ele tinha caído um tombo e ninguém foi lá pra ajudar, entendeu? Só que ele mirou em mim. Entendeu? Ele tinha uma raiva dentro dele que era de mim. Uhum. E ele começou a me xingar muito. Falou que eu era um pedaço de bosta. Que eu nunca não ajudava ele. Porque ele estava caído lá não fazia não sei quanto tempo. Que eu era uma inútil. Entendeu? Assim, bem pesado. Uhum. Nisso, assim, como ele já estava com esse histórico de brigar comigo, quando ele bebia, eu já saí de perto, Rufus, assim, eu me senti uma cachorra, sabe? Uhum. Eu já saí de perto, eu sentei na mesa, eu abaixei a minha cabeça e eu comecei a chorar. Nisso, ele vem e senta na minha frente. Em nenhum momento ele parou de me xingar. Ele ficou mais de 10 minutos me xingando, sabe, Rufus? Sabe o que ele falou? O quê? Ele olhou bem pra mim. Falou assim, você não aguenta ouvir a verdade. Tudo que eu falei, isso é verdade. Eu falei assim, eu olhei pra ele e falei, eu não mereço ouvir isso. Você me desculpa. E levantei da cadeira. Sabe o que ele fez? Ele começou a imitar uma galinha. Pó, 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 pó. Olha que filha da mãe. Rufus, eu senti uma raiva Imagina. que veio do útero, eu acho, sabe? Uma raiva que veio lá de dentro. Porque, olha, ouvi merda. Nossa Senhora. Rufus, eu peguei o meu chinelo todo embarrado e voei. E olha, eu sou alta, eu joguei vôlei muito tempo na minha vida, eu juntei toda a minha força que eu tinha e bati. Ele colocava o braço na frente, eu puxava o braço dele e acertava na cara dele, assim, com toda a força. Com o chinelo cheio de barro. Cheio de barro, me sujei inteira, sujei ele inteiro também, virou aquele, entendeu, né? Uhum. Aí o pior de tudo, esse meu amigo, né, o do casal, ele tava na porta olhando e ele não fez nada, porque o meu ex, ele merecia ter passado por isso, porque ele me xingou tanto, xingou todo mundo e tratou todo mundo muito mal, e os meus amigos estavam sendo super hospitaleiros com a gente, sabe? E seu amigo só ia entrar assim, no meio se ele fosse pra cima de você.
Sim, ele só ia entrar no meio se ele fosse pra cima de mim. E ele não foi? E ele ficou olhando. Não foi. Ele falou no outro dia pra mim, eu falei, deixa, porque ele merece, né? Isso faltava meia hora para 9. Uhum. Era 11h30 da noite. O que eu fiz? Depois de tudo isso, eu fiquei muito triste, né? Fiquei muito mal. Ele foi para casa, na casa, no sítio onde que a gente estava, ele foi para casa, ele foi tomar um banho. Aí eu xinguei ele tudo que é nome possível, de filha da puta pra cima. Corno, desgraçado, nunca foi corno, mas olha, deveria ter colocado pelo menos um chifre. Aí, Rubens, voltei lá, sentei na mesma mesa, meu irmão me abraçou, eu chorei 10 minutos ali de soluçar, eu acho que eu nunca chorei tanto. Soluçava, sabe aquele choro que você fica ruim depois, te dá dor de estômago? Foi isso. E depois eu falei, não, nunca mais eu vou chorar. Chega, me inundei de amor próprio naquele momento e vi o quanto as pessoas estavam do meu lado, né? Tomei um banho, me arrumei, passou o ano novo. Ano novo, né? O ano novo ele veio para tentar me abraçar, fingindo que estava tudo bem, né? Como se nada tivesse acontecido. E eu falei, não, muito obrigada. Aí teve aquela janta bosta, né? Um clima de merda. Ninguém se aguentava lá. Questão de 10 minutos a gente comeu e cada um foi pro seu quarto. No outro dia, Rufus, que era pra gente ir embora, o que ele fez? Encheu a cara, né? Começou logo cedo, porque ele sabe que eu não deixo ele dirigir bêbado. E era uma cidade um pouquinho longe, dava cerca de 2 horas de carro. E já começou a beber cedo pra ver se passava essa minha raiva, né? Porque na cabeça dele ia passar e ia estar tudo bem no dia seguinte. Quando a gente voltou pra casa, pra minha casa, né? Pra ele me deixar aqui, eu peguei as coisas dele. Tinha uma jaqueta, essas coisas que ficam, né? Eu peguei e levei tudo pra ele. Falei assim, só vamos tornar as coisas mais fáceis pra nós dois, sabe? Porque ele sabia que o que ele tinha feito era não tinha como perdoar. E o que eu tinha feito também tinha extrapolado um limite, sabe, Rups? Que a gente tem que ter um limite da educação. E assim, o que ele fez foi tão grave que eu nunca briguei com ninguém, eu nunca gritei com meu ex-namorado. Para eu agredir ele, que foi uma agressão, ele estava muito consciente que ele tinha passado um limite. Nós dois tínhamos passado do limite. Terminou para sempre. Terminei para sempre. E quando ele ia nunca mais. Quando ele ia contar para as pessoas o que aconteceu, ele falava que você que tinha bebido e ele tinha te segurado. Isso, exatamente. Eu tinha bebido, eu passei mal, e ele que teve que me cuidar a noite inteira, né? E ele terminou comigo por causa disso. Eu acho, hoje, como outro ponto de vista que eu tenho, eu acho assim que ele estava comigo para benefício próprio, sabe? Uhum. Benefício para quê? Benefício próprio, porque como eu estou inserida já no mercado de trabalho, eu acho que ele queria isso, né? Ele queria o que eu tinha. Então, para ele, talvez eu guiando, ajudando ele, seria mais fácil, né? Ele conseguir os objetivos dele. Agora, em vez dele admirar a profissional que você ele preferia invejar e te boicotar porque ele achava que não estava à altura. Eu espero que no próximo relacionamento você encontre alguém que te admire e fale, que mulherão, essa daqui é minha Madonna. Ai, obrigada, Rufus. Deus ouça suas palavras. Eu ouvi um amém? Olha, amém, Senhor. Porque, olha, Rufus, a gente não merece passar por isso. Nem eu e nenhuma mulher no mundo. A gente merece ser muito amada e muito respeitada. E assim, a gente trabalha tanto, a gente se vira tanto, a gente mata um leão por dia, a gente sabe que tem a rotina do trabalho
durante o dia, tem rotina dentro de casa durante a noite, seja fazendo uma faxina, seja lavando uma roupa, seja fazendo uma comida, seja cuidando do filho. Então, assim, a gente tem uma jornada dupla, tripla às vezes, sabe? E a gente merece ser amada, né? Muito e acima de tudo.